E se Deus viesse até você e dissesse: pede o que você quiser e eu vou te dar. Esse resultado foi atingido por uma oração muito eficaz que a gente quer refletir um pouquinho hoje, tá bom? Eu sou o Juan Diego, essa é a Missão Guadalupe. Que Nossa Senhora abra os caminhos do céu para que Deus possa falar com você nesse vídeo. Quando eu pensei nesse começo, eu fiquei pensando, nossa, parece título de clickbait, sabe? Aqueles títulos de internet para chamar a atenção, para depois a pessoa entrar e de repente ver que não é nada daquilo. Mas sim, gente, é possível ter uma resposta dessa do coração de Deus. E isso foi comprovado aqui na Bíblia, que é um livro cujo a gente já sabe que tem um efeito especial na nossa vida, mas que para a nossa fé precisa ser sempre evidenciado novamente de que não é um livro qualquer. Como vai dizer lá em Hebreus, a palavra de Deus aqui é viva e eficaz, né, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Então, nós precisamos compreender que o que está aqui não são somente conselhos, direcionamentos, como os livros de autoajuda. São, além de conselhos e direcionamentos, não de autoajuda, mas de ajuda do alto, histórias de pessoas que viveram realmente com Deus aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Só que foi reportado para nós na boca de algumas pessoas diferentes, mas pela ação do Espírito Santo. Então foi o próprio Deus quem escreveu a palavra. Foi reportado para a gente aqui como as coisas aconteceram com essas pessoas naquela época, para que a gente possa, de alguma maneira, viver melhor os nossos tempos hoje. Indo direto ao assunto, sim, é possível, porque primeiro que nada é impossível a Deus, né? Mas é possível que a gente possa alcançar uma resposta da nossa oração nesse nível. É difícil, mas é possível. Então, se é difícil, mas é possível, a gente tem que tentar. E eu quero te convidar a compreender o que aconteceu aqui nessa história, para que você possa, se não for ouvir da boca de Deus, não pede o que você quiser, começar a ter respostas um pouco mais concretas da sua oração. Tá bom? É importante que você saiba que Deus sabe exatamente o que você precisa. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Quando a gente reflete o texto mais conhecido sobre oração e pedido a Deus que a gente conhece, que é Mateus 7,7, que também está reportado em outros evangelhos, que é: batei-vos, serei aberto, buscais e achareis. Mais para frente um pouquinho vai dizer assim: por acaso um pai, depois de um filho ter pedido um pão, vai dar uma pedra para ele? Então, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então Deus conhece todas as nossas necessidades, mas pela aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden, Ele estabeleceu que é pela oração que o livre-arbítrio se torna não uma limitação entre nós e Deus, mas um elo, uma ponte, onde pela nossa decisão a gente divide os nossos problemas, as nossas mazelas, as nossas conquistas, os nossos sonhos com Deus. Então, pela oração, Ele tem acesso à nossa vida. Gente, Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, mas Ele quis que fosse assim. Ele quis que saísse da sua boca a sua necessidade, para que você pudesse dar a Ele o acesso total, para que Ele pudesse ter um acesso eficaz na sua vida, um acesso livre e desimpedido, o acesso que é o amor. Porque se Deus é amor, e aí a palavra lá em Coríntios 13 vai dizer que o amor é paciente, é bondoso, né? E todas aquelas coisas que a gente ouve em casamento lá, todas aquelas qualidades do amor, Ele vai prezar pela nossa liberdade. Então, prezando pela nossa liberdade, Ele dá a nós essa liberdade de oferecer a Ele, dar um acesso total às nossas necessidades pela oração.
Então nós precisamos entender que Deus sabe o que é melhor para nós. A palavra diz que quando você diz que quer orar, antes mesmo que a palavra saia da sua boca, Deus já sabe o que vai ser pedido. Mas Ele desejou que você pedisse. Então, pela oração, nós conseguimos fazer com que essa ponte seja construída entre nós e Deus e esse relacionamento funcione. Então, eu vou agora ler para vocês um trecho do livro de segundo livro de Crônicas, que vai dizer o seguinte: a história do reinado de Salomão. E ele faz uma oração interessante. E após essa oração interessante e diferente, ele tem exatamente essa resposta que eu disse no começo do vídeo. Eu vou ler o trechinho aqui para vocês e aí a gente já conversa. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, diz assim: lá, sobre o altar de bronze, na presença do Senhor, perto da tenda de reunião, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Nessa mesma noite, Deus apareceu ao rei e lhe disse: pede o que desejas que eu te dou. Pede o que desejas que eu te dou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sim, gente, aconteceu. E se você não acredita nas histórias da Bíblia, é lógico que algumas são parábolas, mas no Antigo Testamento a maioria das histórias, e essa é uma, acontecia com pessoas que viveram, e aqui nós viveram naquele tempo e foram de Deus, né? E aqui nós estamos falando do novo rei de Israel. Israel, eu não sei se você sabe, mas é o povo de Deus daquela época. Hoje Israel seríamos eu e você. Então o novo rei, do povo de Deus, e ele está assumindo a coroa com 8 anos de idade. Alguns dizem 8, outros dizem 10, outros dizem 12, mas entre 8 e 12 anos de idade é como ele está assumindo. Uma criança, gente. Porque o seu pai, Davi, um grande rei, talvez o maior que já existiu, tinha ali pecado e tinha desorganizado toda a sequência da primogenitura, de passar ali para o primogênito. Então, na sua última oração, ele pede para Salomão reinar. Isso é um assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero que você entenda é que Salomão está assumindo um reino falido. Aos 8 anos de idade, 10 anos de idade, vamos ficar com 10, que é a média. Com 10 anos de idade, e esse reino que está falido está prestes a enfrentar um inverno terrível, rigoroso. E ele, como rei, deveria prover tudo isso. Prover ali o sustento para todo o povo. Então ele chama ali os tesoureiros e pergunta o que tem. E os tesoureiros falam: o seu irmão que estava ali tentando reinar antes do seu pai, roubar o reino do seu pai, gastou tudo, não tem mais nada. Ele falou: não tem nada, nada, nada. E alguém lá, um dos tesoureiros fala: tem 1000 cabeças de boi. Vai prestando atenção na coragem da oração desse menino. E eles dizem: então tá bom, então nós vamos fazer o que dá para fazer com 1000 cabeças de boi. E quem estava ali provavelmente fez contas, e ali 1000 cabeças de boi ia dar talvez para uma semana, um mês em Israel, e o inverno era programado por pelo menos 6 meses. Era esperado por pelo menos 6 meses. E aí ele, numa atitude louca, eu e você provavelmente não teríamos coragem, ele pega tudo que o reino de Israel tem naquele momento, que são aqueles 1000 bois, leva para o alto de uma montanha e oferece em sacrifício a Deus. Prepara ali 1000 altares, sacrifica todos os bois. É importante que você entenda que esse sacrifício era uma das orações ou a oração onde o povo de Deus se relacionava de uma maneira mais íntima com ele. Era normal o sacrifício de animais. Tanto que lá na frente, a prefiguração disso é o sacrifício do Cordeiro imolado, aquele que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui ele está sacrificando esses bois porque era o que ele sabia, que dava para fazer com os bois na cabeça dele. Porque se
os bois não daria para matar a fome de todo mundo durante os 6 meses. Pelo menos ele sabia que dava para fazer uma grande adoração, um grande culto, um grande momento de oração a Deus. Só que, gente, para pensar. Imagina você do lado desse rei e os últimos bois que tem para você comer, faltando o inverno grande, ele fala assim, então, esses bois aí é tudo que a gente tem, né? Como a gente não pode resolver o nosso problema sozinho, eu vou passar a bola para quem pode. E ele mata ali todos os bois em oração, né, com os sacerdotes e tudo, oferece a Deus tudo que ele tem. E eu imagino, a Bíblia até fala que ele fica olhando para o céu esperando uma resposta, numa outra versão dessa mesma história lá no livro de Reis, e acabou o sacrifício e foi todo mundo para casa sem resposta, né? Porque Deus não falou na nuvem, nem na glória, nem na voz de um profeta. E o pequeno reizinho Salomão foi para casa, para encurtar a história, e foi para o seu quarto dormir, e todo o povo de Israel foi para sua casa também pensando, o rei é louco, né? Doente esse menino, né? Deram o reino de Deus, o reino de Israel, na mão de uma criança e ele vai matar a gente de fome. E o povo já desesperançado, o pequeno Salomão vai se deitar e no meio da madrugada Deus aparece a ele e diz a ele, né? Pede o que você quiser e eu vou te dar. Gente, como alguém consegue chegar nesse nível de tocar o coração de Deus? E pedindo ao Senhor, tem alguns anos que ele me deu esse tema, essa revelação. Preguei ele algumas vezes no grupo de oração no Filho de Maria, aqui em Tangará. E a pergunta que eu tenho para você é, como você tem orado? Como ele conseguiu um resultado tão incrível de Deus, né? O que você tem ofertado? O que você tem ofertado na sua oração e na sua vida? Porque assim, para pensar. Quando a gente está de frente com um grande problema, quando a gente tem a maturidade de não lamuriar, de não reclamar, de enfrentar, a gente vai por nossas próprias forças. E as nossas próprias forças são limitadas. Elas unidas a Deus são muita coisa, mas as nossas próprias forças são limitadas. Salomão tinha 1000 bois, ele até podia matar a fome do povo por 1 mês, mas por 6 meses ele não podia. Então o que ele fez? Deu tudo que ele tinha para receber de Deus aquilo que Deus tinha para ele, que era de melhor. O que eu estou tentando dizer para você? Talvez, eu não sou ninguém para julgar, mas na minha vida, em muitos momentos foi assim. Talvez você ainda não obteve de Deus aquilo que você quer, aquilo que você ora faz tempo. Talvez você ainda não obteve de Deus uma intimidade, porque você ainda segura alguma coisa dentro de você, porque você ainda não soltou tudo que precisa ser solto para que a sua oração tenha uma eficácia. Quero aqui fazer uma pausa para dizer, toda oração tem poder diante de Deus, toda oração. Não é só essa oração de ofertar tudo que tem ali um apelo diante de Deus. Mas eu quero te convidar a talvez até mudar de nível, a sair de um pedido desesperançoso ou só de uma lamúria para alguém que dá na mão de Deus tudo que tem para poder receber dele tudo aquilo que ele pode dar. Porque se há um relacionamento, é uma via de mão dupla, né? A gente precisa dar água para Deus devolver ali o vinho transformado. Então, muitas coisas não aconteceram na nossa vida hoje, na minha vida principalmente, porque eu ainda não tive coragem de ofertar tudo para Deus. Eu vou dar um exemplo para você. O seu tempo. Todo o tempo que você poderia dar para Deus, você dá. As suas palavras, os seus olhares. Quando você vai pedir alguma coisa para Deus, quando você vai recorrer a Deus, é porque é conveniente, e somente com o que é conveniente, só com o que sobrou de tempo para rezar, com o que sobrou de tempo para buscar, ou você sacrifica algo importante para você, para poder estar na presença do Senhor. Gente, Deus disse mais de uma vez na Bíblia, eu não quero o sacrifício e sim a misericórdia. Mas esse tipo de sacrifício
é um elo, é um passo na direção de Deus. E isso só tem a abençoar a sua vida. E então a misericórdia dele vai ser derramada na sua história. Estou contando tudo isso para tentar te desprender de uma oração rasa. E fazer com que a nossa oração a partir desse vídeo encorpe, sabe? Tome corpo, né? Tome forma. Encorpar é bem dos antigos, né? Os antigos falavam algo bem encorpado. A sua oração, além do que sai da sua boca, precisa ter um pouquinho ali de sacrifício do tempo, de rompimento com a preguiça, de renúncia de coisas que você gostava de fazer, para que você possa oferecer para Deus não o que sobra, mas aquilo que é importante para você. Por quê? Porque Deus quer aquilo que é importante para você, para Ele? Não, mas porque quanto mais você dá, mais você tem a receber de Deus. Então você vai precisar ofertar, como eu disse, tempo, dinheiro, até o dízimo, gente. A gente dá somente aquilo que é conveniente quando dá. E a gente às vezes vai lá e dá 10 reais na igreja e acha que está ajudando Deus, não está. O Alemar paga o papelzinho lá que eles entregam pra gente. Toda oferta, né, é benquista, né? Longe de mim julgar a oferta de qualquer pessoa. Mas é o conveniente, é o que você pode, ou é aquilo que Deus pede para você? Porque tem gente que dá 10 reais e aquilo ali é praticamente cortar a carne da pessoa, porque realmente ela precisa muito, mas tem gente que não precisa tanto e vai lá e dar os mesmos 10 reais. Estou dando um exemplo do dinheiro aqui só por exemplo mesmo. Mas na sua história, quando você tem feito um pedido a Deus de uma cura de saúde, ou de tantas outras coisas, de uma conquista, de um sonho, quero passar no concurso, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero a conversão de alguém. Gente, Deus ama ouvir os nossos pedidos, porque ali a gente dá acesso ao nosso coração. Mas a partir de hoje eu te convido a encorpar isso com atitudes que realmente entreguem a Deus tudo aquilo que Ele precisa. Você vai ter que se questionar toda vez que você for fazer um pedido a Deus a partir de hoje. Eu estou dando para Ele tudo aquilo que Ele merece? Gente, se você quiser algo que Deus nunca fez por você até o dia de hoje, você vai ter que fazer algo para Ele que você também nunca fez. Na Bíblia não há milagres sem algum tipo de passo de quem recebeu o milagre. Né? Deus dá porque Ele é poderoso e porque Ele quer. Mas um passo da gente tem que ter. O que te falta hoje? Qual a sua maior necessidade hoje? Por que ela não aconteceu? Simplesmente porque não é o tempo? Ou porque de repente você nem começou a dar o passo que você precisava dar mesmo? Entregando para Deus a sua história por completo. O que você ouve, o que você fala, o que você faz, o seu tempo. Dando a Ele não só o que sobra, mas o que é importante. Se você, a partir de hoje, fizer um propósito de incomodar a Deus, sabe? Incomodar a Deus mesmo. No sentido bom da palavra, né? Entre aspas. E tentar ser reconhecido. Aquele que controla a terra inteira com os seus olhos. Aquele que sabe de todas as coisas e das nossas necessidades. Vai olhar para você de uma maneira especial. E quem sabe, né? Eu quero viver para encontrar um cristão, né, que vai chegar em mim e falar assim, então, um dia Deus apareceu para mim e disse, não, pede o que você quiser que eu vou te dar. E sabe o que Salomão pediu para a gente encerrar esse vídeo? Deus deu para ele essa oportunidade, ele falou, eu não quero dinheiro, eu não quero a morte dos meus inimigos, eu só quero que o Senhor tenha comigo a mesma relação que o Senhor teve com meu pai Davi. E, gente, ele estava lascado, né, financeiramente, precisando matar a fome do povo, por mais infantil que ele fosse, aquela criança. Ele abriu mão de tudo e disse, eu só quero um relacionamento com o Senhor. Então Deus respondeu a ele, já que não pediste dinheiro, nem a morte dos seus inimigos, vou te fazer o homem mais sábio que já existiu, fazer o homem mais rico que existiu. Então Deus abençoou Salomão. Deus quer abençoar a sua vida. Para isso, dá seus pulos aí de começar a dar tudo que você pode para Ele. Tudo.
Dá o seu coração para Ele. Eu vou insistir. Começa pelo tempo. Um tempo de qualidade com Deus. Eu sei o quanto é difícil, gente, arrumar um tempo para rezar. Só Deus sabe o quanto que é difícil, que está sendo difícil arrumar um tempo para gravar esses vídeos, estudar um tema e gravar, me desprendendo de talvez fazer um vídeo mais bem feito, com maiores detalhes de informação, para poder ter o conteúdo aqui todo dia, como Nossa Senhora me mandou. Então, mas é necessário, é o meu tudo agora. Eu tenho certeza que Deus vai cuidar de mim. Deus e Nossa Senhora vão cuidar de mim. E vão cuidar de você também. Amém, gente? Deus te abençoe. Cuide bem de você, tá bom? E se você gostou desse vídeo, você curte aqui, manda para alguém, tá? Que você sabe que reza e que está precisando de uma graça. Ou que você sabe que não reza, mas que está precisando de uma graça também. Mas mais do que isso, viva na sua história, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. E Deus abençoe a sua vida, a sua história. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.